Vamos então agora ouvir aqui no nosso simpósio um adolescente do Pará, que se tornou um grande ativista. Ele tem apenas 16 anos, mas sua voz ecoou na COP das crianças e hoje ela é ouvida em todo o mundo. Ele vai trazer o ponto de vista de como a emergência climática impacta a vida dos mais novos. Então, por favor, com aplausos, vamos receber aqui no nosso 11º simpósio, João Vitor da Silva, conhecido como João do Clima. Bem chegado, João. Tudo bom? Bom recebê-lo. O palco é todo seu. Muito obrigada. Boa tarde, boa tarde. Você queria saber se eu tenho direito a um passador de slide? Um direito da criança, do adolescente ter um passador de slide. Ah, tá. Obrigado. Ah, tá. Bom, gente, o título da nossa palestra hoje é Como Crescer um Planeta em Emergência. Então, nada melhor do que escutar um adolescente, uma criança, que tem essa consciência de um planeta em crise ou um planeta em emergência desde pequeno e desde criança. Para a gente entender, pulei um pouco, vou me apresentar. Eu sou ativista global do Unicef, também faço parte do Conselho Consultivo do Unicef aqui no Brasil, sou coordenador de meio ambiente do Instituto de Políticas Internacionais e um jovem também adventista. As minhas redes sociais são João do Clima, quem quiser me acompanhar também pelo Instagram, é só conectar lá. Então, para a gente entender esse planeta em crise ou esse planeta em emergência, existem vários fatores. E um desses primeiros fatores é a questão do território. O território vai influenciar muito a criança nos primeiros passos daquela criança na primeira infância, no seu desenvolvimento. A casa vai influenciar, o bairro vai influenciar, o território e aquela cidade que a criança está vivendo e nasceu vai influenciar. Eu cresci e moro na ilha amazônica de Caratateuá, uma ilha lá em Belém do Pará. Então, eu vi de perto o chamado progresso chegar, então, vindo derrubando nossas árvores, contaminando o nosso solo com asfalto, a erosão costeira e diversas vulnerabilidades climáticas. Ali, a vida sempre esteve profundamente ligada à natureza, aos rios, às árvores, ao vento e aos caminhos das ilhas. E esse contato direto com o território marca a primeira infância. As crianças crescem aprendendo com a floresta, com a água e com a comunidade. Então, a juventude amazônica, a juventude periférica no Brasil, nesse território insular, cresce já em contato com a natureza, cresce já em contato com esse organismo natural do planeta, mas também cresce vendo esse tal progresso chegar e derrubando e afetando tudo isso. Existe uma pesquisa do INCPI, intitulada O Bairro e o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, que diz que o território onde uma criança cresce tem um papel profundo na forma de como ela aprende, se relaciona e entende o mundo. A casa é o primeiro espaço de convivência, mas muito cedo o universo da criança se expande para o entorno, o bairro, os caminhos, os espaços de brincar e a comunidade. Essas experiências cotidianas influenciam diretamente o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social e físico. Quando esses territórios são marcados por desigualdades, precariedade ou destruição ambiental, os impactos também recaem sobre as crianças. A crise climática, ao afetar os rios, florestas, moradias e espaços comunitários, transforma os ambientes onde a infância acontece. Isso significa que proteger os territórios também é proteger o desenvolvimento das crianças e o futuro das próximas gerações. Então, se a gente sabe a importância do bairro, se a gente sabe a importância do território para o desenvolvimento daquela primeira infância, daquela criança, logicamente, o que vai afetar aquela criança, que é a crise climática, que é o tal desenvolvimento chegando e ocupando tudo, que é a especulação imobiliária, vai afetar diretamente a fase de desenvolvimento daquela criança. Então, a gente tem essa primeira situação, primeiro fator que afeta a criança nessa primeira infância, e o segundo fator é a questão da família, né? É o lar, é algo interno que a criança vai se desenvolver. O primeiro contato é com os primeiros seres humanos adultos que vão educar e orientar a criança no crescimento. E eu tenho uma notícia triste, né? Enfim, aos meus 5 anos de idade, as horas de trabalho onde ia sobre o sol intenso, em uma rotina exaustiva da escala 6x1, expuseram a minha mãe a altas temperaturas e a radiação todos os dias. Dessa realidade nasceu um câncer de pele, que com o tempo levou sua vida. Sua história é um retrato doloroso de como o trabalho, o clima e as desigualdades podem marcar profundamente a vida de uma família.
eu, João, não tenho lembrança da voz da minha mãe, dos conselhos que ela talvez me dava, ou das brigas que ela me dava, porque ela se foi muito cedo. As mudanças climáticas e a desigualdade social levaram a minha mãe. E é preciso reconhecer que esse ponto importante para a criança na primeira infância, que é a família depois do território, está sendo afetado pela crise climática. Mães, parentes, avós, tios estão morrendo e falecendo por conta da crise climática. E mais um estudo do NCPI, intitulado A Importância dos Vínculos Familiares na Primeira Infância, diz que a família é fundamental nos primeiros anos de vida, pois é através do cuidado e dos vínculos afetivos que bebês e crianças desenvolvem habilidades emocionais, cognitivas e sociais que irão influenciar toda a sua trajetória. As pesquisas mostram que as experiências e relações constituídas nesse início de vida são decisivas para o desenvolvimento do cérebro e das capacidades humanas. No entanto, a crise climática tem afetado esses primeiros anos ao desestruturar famílias e territórios, deixando muitas crianças sem mães, pais ou cuidadores devido a desastres e impactos ambientais. A ausência ou fragilidade desses vínculos pode comprometer o desenvolvimento infantil, já que a presença e o cuidado da família são essenciais nesse período da vida e da primeira infância da criança. Então, agora a gente vai para o terceiro fator importante nesse desenvolvimento da criança e na primeira infância, que é uma instituição e um espaço que ela vai crescer e ser educada também, que é a escola. A escola é onde vai formar os seres inconformados, os seres questionadores da sociedade, os seres conscientes. E durante 15 anos, estudando na minha escola municipal, o Defialho Dias, aquele espaço se tornou meu segundo lar. Mais do que professores, eu encontrei amigos, educadores que ajudaram a formar quem eu sou. O processo escolar é fundamental na formação de crianças e adolescentes, porque é ali que aprendemos a pensar, a questionar e a entender o mundo. Por isso, implementar a educação ambiental nas escolas é essencial como política de combate à crise climática. É na sala de aula que novas gerações podem aprender a não se conformar diante da destruição do planeta. Então, nós necessitamos, urgentemente, de escolas que tenham implementado a educação ambiental, para que nós possamos formar crianças e seres questionadores e inconformados com os desastres ambientais e climáticos da nossa sociedade. A escola é o primeiro contato com o conhecimento e que precisa trabalhar essa consciência e essa inconformidade com a criança. Existe um estudo também do NCPI, intitulado O Impacto do Desenvolvimento na Primeira Infância sobre a Aprendizagem, que diz que uma educação que ensine desde cedo o que é um mundo sustentável é essencial para formar crianças conscientes e responsáveis com o planeta. A escola é um espaço fundamental para esse aprendizado, pois é ali que muitas crianças começam a desenvolver valores, pensamento crítico e compreensão sobre o mundo em que vivem. Estudos mostram que as experiências e aprendizados na primeira infância têm influência ao longo de toda a vida e ajudam a formar as capacidades que permitirão novos conhecimentos no futuro. No entanto, a crise climática também ameaça esse processo. Eventos extremos, pobreza ambiental e desigualdades podem dificultar o acesso à educação e ambientes de aprendizagem saudáveis. Por isso, fortalecer uma educação que ensine sustentabilidade desde cedo é também uma forma de preparar novas gerações para cuidar da terra e enfrentar os desafios climáticos. Então, nesse processo de educação, nós temos dois grupos. Um grupo que tem acesso à escola, que tem acesso à educação, mas uma escola sem educação ambiental, uma escola que não ensina a consciência ambiental, para que a criança preserve no futuro também. E nós temos outro grupo que não tem acesso nem à educação, que não tem acesso à escola, que não foi lhes dado esse direito básico da criança de estudar, de ter acesso à educação. E uma frase que resume muito isso é um provérbio africano chamado de que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. É preciso um coletivo, é preciso uma sociedade, é preciso um território, é preciso uma escola e é preciso uma família. E a crise climática tem afetado todos esses pontos e situações necessárias e importantes no desenvolvimento da primeira infância da criança. Para que a gente possa formar esses seres questionadores, é preciso uma sociedade inteira, famílias que escutem, escolas que estimulem o pensamento crítico e coletivos que encorajem a coragem de perguntar por quê. Só assim surgem gerações que não se conformam. E foi com esse porquê que o João do Clima nasceu. O meu ativismo nasceu com essa pergunta do porquê. Eu nasci em um território insular, vi o tal progresso chegando e derrubando meu território,
Vi a minha mãe falecer por conta da desigualdade social e das mudanças climáticas e tive uma escola e professores e educadores que me ensinaram a ser um ser questionador e inconformado com a minha realidade. E sentado na frente de casa um dia, eu vi essa vista aqui, essa paisagem na frente da minha casa. Essa rua era da minha casa, é da minha casa, né? E tinha um lixão, tinha um lixão enorme que ocupava uma faixa inteira da avenida da minha casa. E sentado com a minha tia, eu me perguntei por que não mudar? Por que não fazer diferente? Por que não falar? Por que não mobilizar? Porque se nós crianças e adolescentes estamos sendo negligenciados, então nós temos que nos sacrificar nossa infância, sacrificar nossa adolescência, para que nós possamos ser escutados. Nós estamos aqui e queremos ser ouvidos também. E foi com isso que eu fiz uma mobilização com a minha comunidade de mais de 3 dias, uma manifestação. E durante essa manifestação, a gente recebia ameaças de que iam chamar o conselho tutelar para mim. E aí o juiz da vara da infância dizia, não, mas ele é um cidadão e tem total direito de lutar pelo meio ambiente equilibrado e justo. E era uma loucura, gente. E aí, depois de 3 dias fechando 2 ruas principais da minha ilha, a gente conseguiu atrair a imprensa, conseguiu atrair a prefeitura, a agência distrital, e aí conseguimos tirar o lixo da avenida, só que o trabalho não para aí, o trabalho não para na mobilização, o trabalho continua na conscientização. Então, nós fizemos um mutirão de plantio de plantas, plantamos, colocamos pneus, pintamos pneus, plantamos, e hoje, graças a Deus, vai fazer quase 2 anos, a nossa rua está limpa, sem nenhum lixo, né? Depois dessa mobilização, eu comecei a me aprofundar na questão climática e ambiental. E eu comecei a entender que o lixão da minha comunidade, que o aquecimento na minha sala de aula, que a erosão costeira, que o asfalto no meu território fazia parte de uma crise maior. Eu comecei a entender que aquilo que eu estava lutando contra fazia parte de algo muito maior. Eu percebi que a perda do verde da ilha, o asfalto tomando conta do nosso solo, o aumento das queimadas, as chuvas cada vez mais torrenciais e fora de época, e até a morte da minha mãe, estavam conectados a uma crise maior, a crise climática e ambiental. E foi nesse processo que eu entendi que não se tratava apenas de problemas locais, mas também da falta de políticas públicas de combate e adaptação à crise climática que o mundo vem enfrentando. Então, depois de entender essa crise muito maior, eu falei, não posso ficar calado. Pessoas também precisam ouvir que é uma crise muito maior e que o local também se conecta com o global. É uma crise que todo mundo vive, é uma crise que todo mundo está. E após essa mobilização, eu participei do meu primeiro evento, chamado os Jaulas Amazônicos. E lá estavam reunidos os 8 embaixadores dos 8 países que têm a Amazônia no seu território legal. E eu fiz uma pergunta para eles. Qual é o projeto de política pública ou educacional que implementa a educação ambiental ou que implementa a conscientização ambiental nas crianças para que elas preservem a Amazônia ou preservem o planeta no futuro? Nenhum deles soube responder. Por quê? Eles estão preocupados em preservar hoje, em cuidar hoje, em fazer eventos hoje, falar hoje, mas eles não estão preocupados em formar uma geração que cuide da Amazônia no futuro, que cuide do planeta no futuro. Não adianta nós fazermos tratados para hoje, acordos para hoje, projetos e políticas públicas para hoje de conscientização, se nós não estamos formando crianças, adolescentes e jovens que cuidem no futuro. Vai ser um trabalho de preservação em vão. E no meio dessa crise maior que eu entendi também que alguns corpos vão ser mais afetados do que outros corpos. A chamada injustiça climática. Aquilo que eu vivia no meu território fazia parte de uma crise maior. A crise climática e ambiental, também eu percebi que ela não é igual para todos. Trata-se de uma crise marcada pela desigualdade e pela injustiça. Enquanto alguns ainda veem como um problema distante, outros já vivem no presente. São certos territórios e certos corpos que acabam ficando na linha de frente dessa crise, sendo os primeiros a sentir seus impactos, mesmo sendo os menos que contribuem para que ela existisse. Então, o jovem, a criança e o adolescente da periferia, da margem, da Amazônia, das ilhas, vão ser mais afetados com suas especificidades do que o jovem, a criança do ambiente urbano, do ambiente da cidade. Vão ter seus problemas específicos,
como uma criança ou um adolescente que cresce num ambiente sem arborização, só de prédios, mas nós vamos ter maiores problemas com uma criança que cresceu conectada com o natural, conectada com a natureza, e vê o próprio ser humano destruindo aquilo, vê a especulação imobiliária aumentando, e em vez de árvores, vê prédios crescendo. Em vez de sendo árvores plantadas, vê árvores sendo cortadas para concreto, tijolo. E uma frase que resume muito isso é que nós estamos na mesma tempestade, só em barcos diferentes. A tempestade vai chegar para todo mundo, a chuva vai chegar para todo mundo. Só que existe gente nessa tempestade que está de iate, que tem barco, que tem canoa, e existe gente nessa tempestade que não tem nada, que está afogando e está à deriva. E falando agora sobre corpos que estão na linha de frente dessa crise maior, nós temos dados do Unicef que, infelizmente, mostram as crianças como os corpos da linha de frente dessa crise climática. Mais de 1 bilhão de crianças, quase metade das crianças do mundo, vivem em países com risco de extremamente altos impactos climáticos. 2 bilhões de crianças estão expostas a pelo menos a um risco climático ou ambiental. 920 milhões de crianças já vivem em áreas com grave escassez de água. 820 milhões de crianças estão altamente expostas a ondas de calor extremas. E 400 milhões de crianças estão altamente expostas a ciclones e tempestades severas. Mas alguns podem dizer, João, esses são dados globais, esses são dados do mundo todo. Assim é muito fácil falar. Mas o estudo do Unicef também diz que o Brasil está no centro do problema. Mais de 40 milhões de crianças e adolescentes, 60% do total de brasileiros dessa faixa etária, estão expostos a mais de um ou 2 riscos. Analisa os estudos. Bem aqui no nosso território, bem aqui na nossa casa, existem crianças que estão vulneráveis. A vulnerabilidade climática é quanto um território e quanto um povo está exposto e sensíveis aos efeitos das mudanças climáticas. E as crianças estão vulneráveis à crise climática. E foi entendendo isso que eu me inconformei com o que a sociedade se conformou. É uma juventude inconformada para uma sociedade conformada, para adultos conformados. E eu comecei a ocupar espaços, comecei a ocupar fóruns, comecei a ocupar debates e plenárias que às vezes é um tema complexo, é um tema distante, mas que nós, juventude, somos a geração mais afetada pela crise climática. Então nós temos propriedade para falar da crise. Eu fui, muitas das vezes, o primeiro adolescente, ou na época, a primeira criança a ocupar esses espaços. Nunca na história tivemos crianças e adolescentes ocupando tais espaços como eu ocupei. Na COP30, esse aqui é o encontro com o secretário-geral da ONU, eu participei da primeira delegação, a maior delegação de jovens e adolescentes da história da COP. Foi a primeira vez que nós tivemos um dia na COP30 onde as crianças entraram nas negociações climáticas. Então, hoje eu ando por todos os lugares que eu vou, na minha comunidade, em Belém, ou em todos os estados que eu passo, mobilizando a juventude, mobilizando a sociedade em prol dessa causa, em prol da consciência ambiental, em prol do combate à crise climática, em prol do direito da criança e do adolescente de existir, como a caminhada pelo clima, que hoje já vai para a 3ª edição na ilha de Caratateuá. Aqui vocês podem ver alguns alunos, e eu quero encerrar dizendo que a crise climática também é uma crise da primeira infância. Muito obrigada.